Hora da lição! Sejam bem-vindos mais uma vez à Hora da Lição aqui no meu canal Evanilton Paixão Oficial. Como é que estão vocês? E que Deus continue abençoando a todos. Quarta-feira, dia 22 de fevereiro, título do dia: Trabalhando com Integridade. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou fazer o convite, tá bom? Clica aí no link aí na parte principal aí do canal, ou embaixo desse vídeo, inscreva-se, aperte o sino, o primeiro sino de todas as notificações para você receber um aviso quando entrar um vídeo aqui no canal. Dê um like e compartilhe com seus amigos, tá certo? Vamos lá então, né? Outra fase de uma vida bem-sucedida, a última fase tem o potencial de ser mais agradável. Então, se nada arruinou, não teve problemas, você viveu as etapas da vida e você vai chegar agora em uma etapa da vida bem sucedida. Dali por diante, a chegar ali à velhice, você vai ter ali um valor guardado para uma emergência, porque você fez tudo organizado, planejado. Mesmo que venha ter imprevistos, mas isso não arruinou a sua caminhada. E quando chegar lá na frente, na velhice, os pais que cuidaram dos filhos do nascimento até certa etapa para enfrentar a vida, agora os filhos vão cuidar dos pais ali na velhice. É assim que funciona. Mas aqui está falando de uma vida bem sucedida, não é na velhice, mas em um período da vida em que você planejou, cuidou dos filhos. E aqui diz assim: em uma situação ideal, os filhos se tornaram adultos, independentes, o imóvel está quitado, as necessidades de transporte são satisfeitas, não há dívidas e há um fluxo de renda suficiente para as necessidades dos familiares idosos. É assim que funciona quando uma vida é bem planejada, tá certo? Deus chama seus filhos para um padrão mais elevado no trabalho e na vida. Esse padrão é a lei de Deus escrita no coração. Está lá em Jeremias capítulo 31, verso 33, falando sobre isso. Então, quando Deus nos chama para um padrão mais elevado no trabalho e na vida, é porque Ele quer que tenhamos tudo de bom. Já viu o representante de Deus, os representantes chorar miséria, mendigando pão, vivendo na desgraça da vida? Claro que não. Deus ele te convida para sair do pecado e não viver no pecado, para ser transformados e não viver do jeito que você é. Deus ele convida você com o seu jeito, seus problemas, do jeito que você é, com mau caráter, como for. Deus ele convida para ser transformado. Ele te convida para ser transformado. E depois da transformação, você vai ter um padrão de vida mais elevado. Ele ensina isso. Então, se Ele te ensina dessa forma, então você vai representar Cristo. Como é que você vai mostrar Cristo para outras pessoas para ajudar a salvar elas se você vive na miséria, chorando e reclamando da vida? Então, não é essa a ideia de Deus. Então, quando você entra em uma igreja, quando você guarda os mandamentos, não é penitência. Deus não está te chamando para pagar penitência. Deus está convidando você para ser transformado, sair do pecado, consertar a sua vida e ter um padrão mais elevado no trabalho e na vida. E mais ainda do que isso, não é só aqui nesse mundo não. Como representantes aqui, somos mordomos e representantes. Não é só para essa vida, mas um preparo para a vida eterna. Isso que é mais importante. Então a Bíblia diz o seguinte: mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Está lá em Provérbios, capítulo 22, verso 1. Você pode não ser rico, não ter muita coisa, muitos bens, mas você tem um bom caráter? Você é conhecido na sociedade, no seu bairro, como uma pessoa de bem, mesmo apesar de alguns defeitos que todo mundo tem, de algumas coisas inevitáveis que às vezes acontecem na nossa vida, a gente não busca, mas acontece, a gente busca tentar resolver, mas porque a gente tem calma, paciência, a gente tenta resolver as coisas não com brutalidade, mas com um bom caráter, e um bom caráter tem o amor, paciência, os frutos do Espírito Santo, não é assim que a palavra de Deus diz? Então esse é um bom caráter. Então você tem um bom caráter, então
você, mesmo nesse mundo, sofrendo as dores, sofrendo as consequências, às vezes até dos outros, às vezes do próprio trabalho, de algumas coisas que aconteceu inevitável, que você não conseguiu segurar, e você busca resolver com a ajuda de Deus, dele vai te ajudar. Então você tem um bom caráter, você tem tudo. Vale um bom nome, um bom caráter do que ouro e prata, diz aqui Provérbios. Então com isso, você vai conseguir alcançar outras coisas. E a Bíblia aqui apresenta, registra alguns casos de senhores que reconheceram que foram abençoados por terem tido servos piedosos. Você é um servo piedoso, uma pessoa de bom caráter, então você vai dar bom exemplo. Por exemplo, quando Jacó desejou deixar Labão e voltou para a sua terra natal, seu sogro Labão lhe pediu que não fosse. Ele disse assim: se puder, me faça este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Está lá essa história em Gênesis capítulo 30, verso 27. Porque tudo que Jacó tocava, as ideias que ele tinha, o trabalho que ele fazia, dava certo, era uma bênção. Então tudo que ele tocava prosperava, porque Deus estava com Jacó. Então o sogro sentiu falta, mas ele precisou pegar a família dele, Raquel, Lia, os filhos e a família, os gados e tudo, e foi seguir a vida dele. Porém, fez falta, porque ele era um servo de um bom caráter, Jacó. Agora, quando José foi vendido para o Egito, a mesma coisa, Potifar fez uma observação semelhante sobre o trabalho de José e o recompensou de acordo com isso. E nós já conhecemos a história de José, né? Ele se tornou governador, que ele interpretou o sonho ali do rei, do faraó, e ele foi posto ali em uma posição, conseguiu uma esposa, teve filho, então ele foi abençoado, porque ele tinha um bom caráter. Então precisamos em tudo trabalhar com integridade, mostrando nosso caráter como pessoa de bem. Pergunta: leia Gênesis 39, versos de 2 a 5, e a pergunta é a seguinte: embora o texto não mencione os detalhes, o que José deve ter feito para que seu mestre o tivesse em tão alta conta? Olha só, resposta: José fazia tudo com dedicação e no temor do Senhor. Olha aí, precisamos em tudo fazer com dedicação. Até aquilo que a gente não gosta, precisamos agradar mesmo, ser dedicado àquilo ali. E quando a gente gosta, melhor ainda. Apesar de não estar na posição que ele queria, José como escravo, vivendo aquela vida, mas ele tinha um temor de Deus, vivendo em um lugar encantado, terra encantada, né? Uma terra onde tinha tradições estranhas de outros deuses e cultura diferente que era abominável por Deus, mas ele respeitava as pessoas, e ali Deus tinha uma providência na vida de José, tinha uma missão na vida de José. Então Deus tem uma missão na sua vida também. Você pode não estar no lugar que você quer, mas Deus vai te usar onde você está para ser uma bênção. Então é por isso que nós precisamos mostrar o nosso caráter com dignidade, dedicação, com respeito, para que mesmo no trabalho precisamos fazer com dignidade as coisas e respeitar as pessoas. Então ali ele foi abençoado. Então, porque mesmo assim vivendo em um terreno, em uma terra com cultura diferente, as quais ele não foi ensinado, José, mas ele tinha um temor de Deus. Mesmo assim as pessoas olhavam para ele e via que ele era fiel. José tinha um princípio, então ele era fiel, então ele trabalhava ali com dignidade. Então que possamos ser fiéis ao nosso patrão, às pessoas, na família, aos vizinhos, em tudo possamos fazer as coisas com dignidade, tá certo? Com integridade. Precisamos ter essa integridade também para que possamos mostrar o nosso caráter como pessoas de bem.
E aqui diz assim que, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a honra e glória de Deus. Muito bem. Isso está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Por isso, no trabalho, devemos, na gestão financeira, devemos em tudo fazer para a honra e glória de Deus. Então, que no nosso trabalho, na gestão financeira e em tudo que façamos, devemos buscar a glória de Deus. Ele é o único que nos dá o conhecimento e a força para ter sucesso na vida. E aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, de 11 a 12, diz o seguinte: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo e o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Deus é isso. Então precisamos em tudo manter nossa dignidade no trabalho, em qualquer lugar que estejamos, que nós possamos ser íntegros, ser dedicados, mostrar o caráter que nós temos de pessoas de bem. E para encerrar, aqui tem uma pergunta: que princípios você segue? Se você quiser responder aí, comentar. Que princípios você segue, não apenas no trabalho, mas na vida em geral? Que mudanças você precisa fazer? Então, se você quiser comentar aí, pode ficar à vontade. Que nós possamos seguir esse princípio aqui de integridade para com Deus e com as pessoas também. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela integridade para conosco. O Senhor é um Deus íntegro, um Deus amoroso, que transmite essa cultura, essa educação, para que possamos aprender e fazer a mesma coisa. Que o Senhor nos ajude nessa integridade, nessa dedicação, para que possamos, Senhor Deus, nos apresentar diante de Ti com um caráter digno. Que o Senhor nos ajude nessa integridade com o próximo, com o Senhor. E que tudo que nós façamos seja para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, não esqueçam de se inscrever, dar um like e compartilhar com os seus amigos também. Até a próxima Hora da Lição.